Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Hoje é dia de São Felipe Neri, padroeiro dos educadores e dos comediantes. Aos 17 anos conseguiu um emprego para educar os filhos de um aduaneiro florentino, lá na Itália, os quais se comportavam muito bem sob a orientação de Felipe. Em seus momentos livres, dedicava-se à oração. Mais tarde, estudou filosofia e teologia. Abandonou os estudos e se entregou ao apostolado. No orçamento de 2021, o governo federal cortou 1 bilhão das universidades, R$1 bilhão das universidades federais e comprometeu o funcionamento de serviços de 69 instituições mantidas pela União, segundo as próprias universidades. Elas dizem não ter como manter compromissos com o ensino, a pesquisa e extensão neste ano. Pelo país, já há corte de várias atividades de extensão. Dentro desse valor, 177 bilhões de reais foram cortados da assistência estudantil, que é destinada para a permanência de alunos de baixa renda nas universidades. Educação, Dom Tomé, não se faz sem educadores que têm o dom de educar. E sem dinheiro para pesquisa, tão importante nesse momento, né? Então, primeiro uma palavra sobre São Felipe Neri. Talvez seja ou tenha sido o santo mais bem-humorado da vida da igreja. Ele foi contemporâneo, viveu no século XVI e foi contemporâneo de Santo Inácio de Loyola. Eles eram grandes amigos. Santo Inácio era muito sério, muito compenetrado, muito intelectual, e São Felipe Neri era mais pândego, bem-humorado, provocava o riso. Eu acho que eu já sugeri o ano passado que assistam um filme que existe sobre ele. Belíssimo filme, muito bem feito, que mostra justamente esta relação entre ele e Santo Inácio de Loyola. Quem encontrar nas locadoras vai gostar de ver. Vale a pena este filme. A respeito da questão das universidades, é muito complexo este tema. Não é de agora que as universidades públicas, sejam federais ou estaduais, elas vêm sendo colocadas contra o muro, não só pela redução de repasse das verbas, mas porque também elas não otimizaram o seu trabalho e ficaram cristalizadas, paralisadas ainda naquele ambiente e estrutura dos anos 70, dos anos 80. E muitas vezes os governantes, sejam do Executivo Federal, sejam os governantes estaduais, alegam que não tem como mais manter o mesmo nível proporcional de repasses, uma vez que estas mesmas universidades também não se modernizaram, não otimizaram os seus trabalhos. Ainda na semana passada eu vi uma pequena menção a um fato de que há reitores de universidades públicas que ganham mais do que o governador do estado, que ganham mais do que o presidente da República, sem contar os benefícios inerentes à função de reitor de universidade. Eu tive a oportunidade na vida de acompanhar uma grande universidade, não pública, mas privada, e mesmo sendo privada, pude acompanhar lá como alguns professores, alguns funcionários eram altamente privilegiados em detrimento da otimização do funcionamento da universidade. Eram casos, assim, situações escandalosas. Imagina se isso é comum ou acontece na universidade privada, imagina então nas universidades públicas, sejam federais, sejam estaduais, e há também uma ou outra universidade pública de âmbito municipal.
Então precisaria ocorrer esta otimização do funcionamento das universidades dentro de um novo tempo, dentro de uma nova realidade. Muitas vezes o dinheiro que chega à universidade, ele não é revertido para o ensino, não é revertido para a pesquisa, como o senhor disse, ou para bolsas de estudo, mas ele fica somente girando para a manutenção do quadro de pessoal já existente, sem investimento em tecnologia, em biblioteca, em equipamentos, em laboratórios, assim por diante. Eu fico sentindo que toda esta situação, que não tem um culpado, mas são muitos os culpados, afete a pesquisa, sobretudo de alunos empobrecidos que precisavam e gostariam de fazer o mestrado ou o doutorado. Então, o dinheiro das verbas públicas para mestrado e doutorado reduziram drasticamente. Hoje, dificilmente, em alguns setores de pesquisa ou de pós-graduação, você consegue uma bolsa de estudo para mestrado ou doutorado. Praticamente impossível, não existe mais verba para isso. Eu acho que isso é muito triste, porque você deixa de formar mestres, deixa de formar doutores, e o ciclo do estudo, o ciclo da pesquisa vai ficar interrompido em algum momento desta cadeia. Mas há também nessa questão da universidade pública um tema que vai e volta, e em algum momento o Brasil terá que definir isso. Se a pessoa vem de uma família classe média, de uma família enriquecida, se ela deve estudar na universidade pública sem pagar. É um tema difícil, um tema polêmico, vamos dizer assim, que provoca muitas reações, mas vai chegar um momento que o Brasil vai ter que decidir, porque do jeito que está, se não há mais verbas para serem repassadas, se não há otimização e atualização do funcionamento da universidade pública, se os alunos se os alunos que podem pagar não pagarem, então, de fato, a universidade vai minguar cada vez mais e deixar de prestar serviço à sociedade, porque normalmente, ligado a uma universidade pública, você tem hospital, você tem laboratório, você tem trabalhos de campo, no caso da agricultura, da pecuária, assim sucessivamente. Então, um dos caminhos possíveis para a universidade pública, além da otimização, da atualização, seria também cobrar dos alunos que possuem família, que podem pagar total ou parcialmente o estudo numa universidade pública. Eu acho que essa questão educacional no Brasil, ela é complicada. Houve uma socialização do acesso à educação, seja no fundamental, no ensino médio, também no universitário, mas não houve uma adequação das escolas em todos os 3 níveis às novas realidades em que nós estamos vivendo. Tanto que ainda é grande a evasão, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, e muitos não chegam ao ensino superior ou não chegam à pós-graduação, ao mestrado ou ao doutorado. Eu acho que é um capítulo que seria muito interessante estar em discussão nas próximas campanhas eleitorais no ano que vem, para deputados, para senadores, presidente da República, esse tema educacional, e nele a questão das universidades, seria um assunto interessante de ser dialogado com a sociedade. E seria bem polêmico e bem, como diríamos, seria bem produtiva essa discussão. Um abraço, Dom Tomé. Até amanhã. Um abraço, até amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser.